Graça e paz, amém? Então, obrigado primeiro pela presença de todo mundo. Espero poder contribuir, dar uma sequência em cima do que o Walter comentou. Eu vou fazer uma série de links com tópicos, inclusive, que ele citou, e agregar algumas informações que são basicamente a sequência em cima daquilo que é a proposta para hoje, então. Para a gente poder fluir bem, pessoal, alguns termos, a gente precisa clarear bem a todos, né? Que às vezes a Bíblia vai usando algumas sinonímias, algumas expressões, uma hora usa um termo, outra hora usa o outro. Para alguns isso é muito claro, para quem já tem uma estrada aí em vida cristã, às vezes já se familiarizou. O que é igual, o que significa outra coisa, termos que de um perfil inicial agora mudou e passa a chamar de outro. Mas para quem está há menos tempo na estrada da vida cristã, às vezes tem hora que a gente acha que coisa é igual era diferente, acha que é diferente, que é igual, e tem hora que vira uma mistura, né? Então, primeiro vamos pegar alguns termos aqui que fazer um checklist de algumas expressões. Para algumas pessoas, às vezes, cara, eu não entendo por que às vezes se usa a expressão hebreu, às vezes se usa israelita e às vezes judeu. Obrigado, Walter. Dentro disso daí, a bem da verdade, nós vamos estar pautados em cima de uma mesma ideia, de uma mesma construção, de um mesmo povo, mas o eixo aqui do termo, ele vai transicionar, pessoal, principalmente vinculado em termos de tempo histórico. Ou, em outras palavras, o que eu te digo é que, dependendo do contexto, da história, do local, de tudo mais que acontecia naquele lugar, naquela hora, a maneira de como se denominava, o que nós genericamente vamos chamar de o povo de Deus, o povo separado, foi usada uma expressão e depois foi outra, até que com o avançar da história, isso vai desembocar num senso final comum. Então vamos lá, conforme estava dizendo aqui, minha gente, quando a gente fala de hebreu, israelita e judeu, na realidade nós estamos discutindo o povo escolhido por Deus. Não no sentido assim, de que um povo é o mais queridinho e o outro não é, mas aqueles que estavam debaixo do governo, da submissão, do chamado do próprio Deus. Então veja você assim, é claro que eu não vou me atrever a pronunciar aqui em hebraico, né? Esperar o Wilson voltar, já que ele está lá em Israel, capaz ele estar voltando já com o embasamento. Na próxima aula a gente cobra dele, né? Mas vamos lá, a primeira expressão aí é a ideia do termo hebreu. Quando a gente fala isso, e aqui um assunto chama outro assunto, daqui a pouquinho eu vou fazer um filtrozinho, porque também a gente vai ter algumas informações, de acordo com a Torá, de acordo com o Pentateuco, de acordo com o Talmud, de acordo com a Septuaginta, de acordo com isso, de acordo com aquilo, e esses são termos não muito falados nos cultos, e às vezes isso para um ou outro dá um pouquinho de nó. Então nós vamos chegar lá nisso aí já já. Por enquanto entenda você assim que a Torá é basicamente o quinteto inicial dos livros da Bíblia. Quando a gente pega Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os livros escritos por Moisés, embora Moisés também escreveu os Salmos 90, quando a gente vai falar lá na frente, Salmo 90, muito falado de aniversário, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos ser um coração mais sábio. Esse salmo é de Moisés. Esse salmo não é de Davi, esse salmo é de Moisés. Daí a gente entender então que, mais pela essência maior de livros escritos, quando se pega o quinteto inicial, que é o que o judeu vai chamar de Torá, ou a ideia do Pentateuco, penta 5, usando a expressão grega, neste momento aqui, de acordo com a Torá, que é o conjunto dos livros escritos por Moisés, a gente vai ter justamente a ideia do termo hebreu. E esse termo, de novo, vai mudar dali um tanto mais. Ok? Fala assim, tá, tudo bem, que hebreu vem daí, sim, mas por que hebreu? Por que não se usou outro termo? Nós também vamos chegar logo ali, ok? Quando a gente se refere aqui no texto de Gênesis 14, 13, alguns textos eu vou pedir para vocês acompanharem comigo na Bíblia, outros nós vamos acompanhar ali, e ali vai ficar o indicativo. Depois eu disponibilizo também os slides a quem desejar, ok? Então peço que você acompanhe comigo aqui, Gênesis 14, 13. Ó. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados, ou seja, eram pessoas vinculadas à ideia aí, basicamente de Abrão. Veja para onde isso leva. Quando a gente vai falar sobre essa expressão, nós estamos referindo diretamente à ideia de Abraão, ou Abrão, né? Seja antes da mudança do nome ou depois da mudança. Então, quando a gente está se reportando à expressão hebreu, a gente automaticamente, nessa timeline na cabeça da gente, a gente vincula muito a época, basicamente, Abraão. E aí nós estamos discutindo algo mais ou menos em torno de 2.000, 2.200 anos antes de Cristo. E neste contexto, você pode ver que a expressão bíblica, quem escreveu foi Moisés, mas falando de termos mais antigos ainda, de eventos mais pretéritos, né? Também não tem como necessariamente, não estou discutindo um texto como Apocalipse, mas, por exemplo, provavelmente se eu estou reportando alguma coisa historicamente, é sobre fatos passados, e não sobre o futuro, que ainda nem aconteceu. Então, na realidade, quando Moisés escreveu, se reportava ideias mais antigas ainda. E aqui abre um link, por isso que muitas das vezes, quando você encontrar na Bíblia expressões assim, e isto é assim até os dias de hoje. Quando fala que é assim até o dia de hoje, gente, não é até o dia 15 de abril de 2023, é até o dia de hoje, quando o texto foi escrito, do autor que descrevia aquilo no momento, no século, na data em específico, daquela realização, daquela escrita, ok? Então, veja um tantinho mais aqui, né? Então, olha só,
A tradição judaica oferece pelo menos duas correntes para explicar de onde surgiu o termo hebreu. E nós vamos ficar com uma delas que é mais forte, mais contundente, que é justamente essa primeira aqui, que é da origem da palavra Eber, do nome da pessoa chamada de Eber. Nós já vamos citar quem foi Eber, ok? A partir de Eber, então os descendentes de Eber, seria a ideia dos hebreus, ok? Como a gente fala assim, ó, da família Almeida, então os Almeidas, a ideia da continuidade a partir de um primeiro, ok? Aonde a gente encontra a citação, então, da pessoa de Eber? Se você abrir em Gênesis, capítulo 10, e a gente for analisar pelas questões do dilúvio, o pós-dilúvio, as questões da descendência de Noé, você encontra, então, aqui já é mais conhecido, os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Um dos 3, já vamos ver quem, um dos 3 depois vai dar a origem a Eber, e a sequência pós-Eber vai culminar no desenvolvimento de uma linhagem que vai ser a linhagem dos descendentes de Eber, que é o que nós vamos chamar de hebreus aí, ok? E na realidade, dos 3 filhos está vinculado à ideia do primogênito, né? Sem, ok? E aí, então, pela sequência, como o Walter estava falando, sobre a questão da genealogia, tal pessoa, fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano, e por aí vai, você vai ver então que Eber é um dos trisnetos de Sem, filho de Noé. Então, Noé gerou Sem, filho, neto, bisneto, trisneto. E aí nós temos Eber. E, teoricamente, né, tirando algumas exceções, a Bíblia foca muito na questão da primogenitura, embora isso também, muitas das vezes, não signifique que Deus só tem um xodó primogênito e todos os restos são escória, não é isso. Tanto que, algumas das vezes, você vai ver justamente o próprio Deus quebrando o direito da primogenitura para mostrar que o propósito está acima, necessariamente, das questões pura e secamente da lei, ok? E aí você vai ver, então, que, basicamente, qual é a relevância, digamos assim, por que Eber foi brindado, foi agraciado com ter o nome dele marcado para a destinação da nomenclatura de um povo. Isso aqui não está necessariamente gravado, transliterado no texto bíblico, mas de acordo com a tradição judaica, e quando a gente fala de tradição judaica, entenda você assim, nós que somos ocidentais, nós não temos tanto isso por hábito quanto um oriental tem, que é a questão da transmissão por via oralidade, ou seja, de explicar de boca, verbalmente, tradição, ensino. Até uma época de um Brasil um pouco mais rural, havia muito aquela questão de sentar em roda e contar histórias, e falar dos antepassados, e etc. Isso o judeu leva muitíssimo a sério, mas muito mais a fundo do que nós ocidentais fazemos. Há algumas famílias que preservam isso como tradição, embora principalmente por fluxo de informação, internet, TV, tarará, isso infelizmente se perdeu muito, mesmo entre eles, mas ainda é e sempre foi, principalmente no passado, muito mais forte a tradição oral. Então tem certas informações, certos dados, certos registros, assim, mas eu não estou vendo isso escrito. Não, mas teoricamente a gente também não viu nada escrito, muitos textos carimbados, documentados, falando, por exemplo, sobre a chegada de dado povo em outro local. Você tem um ou outro fragmento, nem tudo também tem zilhões de livros e acervos bibliográficos contando um por um dos eventos históricos. Então, como é que a gente sabe que isso aconteceu? Transmissão oral, de uma geração à próxima, pais falando para filhos, filhos para netos, e nisso daí acaba sendo também que 2 cuidados precisam ser tomados. Primeiro que ele também, Walter estava falando sobre aquela história, né, de que texto fora de contexto vira pretexto, e eu gostaria de agregar um outro ditado popular, né, que normalmente quem conta um conto aumenta um ponto. Então, às vezes, acaba tendo muitas distorções, que é o que muita gente, inclusive, usa para questionar a veracidade da Bíblia, etc. Mas quando você vai vendo as ideias, diferentes autores, diferentes momentos, diferentes níveis de instrução casando e fechando, seria um dominó muito complicado para explicar tantas peças de um único quebra-cabeça se encaixando e formando uma grande imagem. Daria mais trabalho montar uma história tão elaborada, tão cheia de detalhes, tão rebuscada, do que aceitar que isso realmente tenda a ser assim. Para te dar um exemplo, lá na frente, no Novo Testamento, quando vai se falar sobre a real questão de que Jesus de fato ressuscitou, num dos evangelhos fala, olha, e uma vez, onde o mestre apareceu, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Seria possível que a gente combinou 500 pessoas debaixo de perseguição do Império Romano, mais de 500 pessoas, e eles estão vivos, vai lá falar com eles. Você acha que isso é coisa da minha cabeça? Procura um por um desses 500 aí, porque a maioria ainda está viva. Seria muito forte para achar que isso é invenção, é delírio, é mentira, é história distorcida para tentar dobrar a gente iletrada e etc, etc, ok? Então, quando a gente fala aqui, voltando a Eber, pessoal, de acordo com a tradição judaica, a grande importância é que, quando houve a construção da Torre de Babel, aquela ideia sem pé nem cabeça, de tentar alcançar o céu, etc, etc, Eber foi uma das pessoas que foi contra, dizendo, eu não vou tomar parte nisso, eu estou fora, eu não vou meter minha mãozinha no meio dessa história, não conte comigo. E dentro desse contexto, por conta disso, não estou dizendo que a Bíblia não diz nada nesse sentido, nem que não, nem que sim, mas a tradição judaica apregoa que é por conta disso
que Éber foi basicamente alguém dito como de valor, de não ter tomado participação no projeto furado, e por conta disso o nome dele foi lembrado como alguém aí que se posicionou do modo correto. Então a ideia direta e reta é que o termo hebreu são os descendentes de Éber. Até aí tudo bem? Próximo aqui então. Quando a gente já começa a usar o termo israelita, aí já inclusive vai vincular direto com o que o Walter acabou de dizer. Inclusive, naquela quinta-feira, no final do ano passado, quando eu que trouxe a palavra aqui na quinta, de vocês alguns estavam, né? Lembra quando eu falei sobre a ideia de Jacó ter lutado com o anjo, etc.? A questão é daqui, dentro do contexto, aqui já estamos mais além. Nós já estamos discutindo a ideia do patriarca Jacó, aonde pós a ideia da luta com o anjo, e aí é dito então que aquele que era considerado como o usurpador, o enganador, o espertinho, ele vai ser considerado como um príncipe de Deus, aquele que luta e prevalece. Só recordando daquela noite ali, onde eu havia comentado que, quando se fala de lutar com Deus, não é que ele entrou num braço de ferro, ele entrou num vale tudo com Deus e ganhou, não é isso. Mas no sentido de que aquele que foi prevalecendo sobre si próprio, que enquanto ele era confrontado, o caráter dele estava sendo esmiuçado, ele foi passando a entender muita coisa e vendo que, se você continua achando que tudo do seu jeito, do seu braço, do seu modo, que dá certo, então por que você não está ganhando aqui? Até que ele baixa a bola, desce do pedestal e reconhece que não vai levar. E aí é nessa hora que é encarado como ganha. Como quem entendeu, dizer, ó, agora você entendeu? Nós já estamos amanhecendo aqui, nós viramos uma noite brigando, ele e o anjo, vai querer brigar, vai querer dar insistência nisso até quando? E aí deixa eu chamar um outro texto que para mim ele é muito forte, que parece que não, mas ele tem vínculo com isso. Durante muito tempo, um dos textos bíblicos que sempre me chamou muita atenção, eu também usei essa expressão naquela quinta-feira, que são textos assim, que eu brincava naquela noite, que eu vou repetir aqui. Se um dia eu escrevesse um livro, um título que eu talvez pudesse pôr, seria Textos que eu demorei para entender. Mas até que um dia eu entendi. Que um dos que mais me chamou a atenção durante muitos anos foi que, quando Paulo está literalmente tomando um tombo, caindo do cavalo, encontrando com o Senhor Jesus, com o clarão, aquela voz dizia para ele assim, Saulo ainda na época, né? Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aquilo sempre me chamou a atenção. O que significava recalcitrar contra os aguilhões? Não é nem só a questão de uma linguagem mais arcaica, mais rebuscada, mas o sentido em si próprio daquele texto. Qual o sentido? O que Jesus tentava transmitir a Saulo com essa palavra? Então vamos trocar isso para uma expressão mais nossa, mais tempo atual. É como, e aí você pensa que ao invés de o nome de Saulo fosse o seu, e Jesus falasse o teu nome e repetisse, é duro você ficar dando murro em ponta de faca, né? Que é exatamente isso que Paulo fazia, quando ainda era Saulo. Daí a ideia é vinculada de quê? Ficar insistindo em achar que está fazendo a coisa certa, que está fazendo um bem, sem gerar nada de útil, obstinado, totalmente fechado, visão tapada, brigando e insistindo, e achando, e lutando, e não chegando em lugar nenhum. Que é o que muitas das vezes a gente acaba infelizmente fazendo, né? Que é a ideia de que, quando Deus chama a gente, coloca um sonho, um projeto, um desejo, é claro que aquilo inflama o coração da gente. E Deus também não espera que ninguém que bote a mão no arado solte. Deus espera que tenha perseverança. Perseverança é diferente de teimosia, de obstinação. Muitas das vezes Deus fala, vai, e a gente fica. E tem hora que Deus fala, fica, e a gente vai. E faz porque você não entende. Quando eu falo que é para você continuar, você larga. E quando eu falo que é para você largar, você continua. Quando que você vai entender as coisas? E é o que a gente tem. Tem gente que fala assim, não, porque eu tenho um sonho ardente no meu coração. Amém, às vezes é. Não estou dizendo que não. Só que o que é preciso tomar muito cuidado, muito joelho no chão, muito senso em Deus, de que isso é realmente um sonho no coração, ou isso é uma obstinação, é uma tara, um desejo maluco, que não tem nada que faça sossegar. Não há água que apague esse fogo, desse desejo louco. Né? Que Paulo também fala muito sobre as paixões mundanas, né? Da questão, né, da concupiscência, esse desejo desesperado. Desejo que provavelmente nunca vai se cumprir, pelo menos não pela mão de Deus, né? Até porque Deus não vai te entregar uma coisa ruim, né? Mas voltando aqui, a ideia de que, quando ele falava sobre a ideia da troca do nome, a troca da identidade, que é aqui aonde vai começar a denominar o termo de Israel, pela troca do nome de Jacó, e isso vai durar até o dia de hoje, que é o que está gravado aqui nas Escrituras, no capítulo 35 de Gênesis. Para ser mais específico, versículo 10, né? E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas a partir de agora você é Israel, você agora é um príncipe que lutou e prevaleceu. Em Oséias fala sobre isso, sobre a questão do prevalecimento, como que Jacó prevaleceu. Ok? Terceiro aspecto aqui, então nós já vamos chegar lá, né? De acordo com Jacó, inclusive nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele logo na sequência. A gente pega o conjunto dos textos judaicos, né? A gente chama Taknak, né? Ou mesmo que você pegar a ideia do Corão, ou Alcorão, até porque Walter também estava comentando que, quando a gente começa a ideia do patriarcado, Abraão, Isaac, Jacó, nós estamos aqui na terceira geração do patriarcado, que é a ideia de Jacó. Então os textos do Alcorão vão falar sobre esses personagens. Não é só a Bíblia que vai falar sobre isso, o Corão também vai falar. E a questão é de que,
com Sara, basicamente, foi Isaac, né? Não se esquecer de Ismael, ok? Com a egípcia Agar. Agora, acaba sendo o quê? Neste contexto aqui, então, você vai ver que Abraão, Isaac, e depois Isaac, por sua vez, com Rebeca, vai ter Jacó e Esaú, né? Os gêmeos ali, aonde depois vai ter o desentendimento. Agora, você vai ver depois, quando a gente acompanha a sequência dos eventos bíblicos, Esaú vai gerar o povo chamado de Edom, um dos, né? Edom quer dizer vermelho, até porque Esaú era bastante ruivo, bastante peludo, bastante ruivo, tanto que a Bíblia fala sobre isso, ok? E enquanto Jacó vai gerar a ideia dos israelitas, ok? E aqui a gente ingressa, então, veja só, né? Quando a gente fala de israelita, é a tradução direta e reta como aqueles que são os filhos de Israel. E aí você vai ver, por exemplo, traduções como na Bíblia, da João Ferreira de Almeida, 608 vezes esse termo é usado, os israelitas, os israelitas, os israelitas, ok? Que é daqui, da origem do termo com Jacó, certinho? Dando sequência aqui, o termo judeu, que agora é uma expressão mais além ainda, né? De novo, Abraão, Isaac, Jacó, conforme Walter falou, e eu vou pegar o ganchinho da continuidade, aí você vai ter os 12 descendentes de Jacó, um deles é a ideia basicamente aí de Judá, aonde Judá vai dar origem ao povo descendente de si, ou seja, aos judeus aí. E aí você vai ver então que, na realidade, lembra aquilo que eu falei que também não foi todas as vezes que a ideia basicamente da primogenitura foi levada a ferro e a fogo? Se a gente for analisar aí nas próprias questões das tribos, Rúben veio primeiro, só que a descendência futura, inclusive do Senhor Jesus, não veio da linhagem de Rúben, veio de Judá, ok? Agora, quando a gente for analisar aqui, a mesma coisa que, eu vou citar várias vezes o nome do Walter aqui, até porque é assunto sequencial, estes dados, dependendo dos estudiosos, eles flutuam um pouco. Alguns põem a margem maior de distância, aí você começa a desconfiar, margens menores a gente pode trabalhar com esses números aí, ok? Até aqui tudo bem? Muito rápido? Todo mundo entendendo? Joia. Então, quando a gente fala do termo aqui, está aqui o mapinha das 12 tribos, né? Vocês acabaram de ver o vídeo representado, ok? Esse daqui era o perfil da distribuição, e de acordo com o que vocês acabaram de ver, se recorde por que Levi não ficou com território, com poste geográfico. A Bíblia fala que a herança dos filhos de Levi era o Senhor, ok? A ideia do quê? O próprio Deus, o ministério sacerdotal, é essa a sua herança, habitar nas questões da casa, do tabernáculo, dele cuidar dos seus ofícios, essa era a herança. E por outro lado, como a ideia de José, os dois filhos Efraim e Manassés, as duas meia tribos, na conta formam os 12 que o Walter comentou, ok? Então, quando a gente fala sobre a ideia de judeu, aquele que é descendente de Judá, pegando um novo ganchinho aqui, você vai ver, inclusive em livros mais à frente, como Esther, depois em Neemias e Esdras, acontece também a seguinte questão, pessoal, que das tribos, Judá acaba sendo a mais destacada, porque nós vamos discutir isso em módulos futuros, mas entenda você assim, quando tem a fragmentação, né, primeiro rei Saul, reino unido, reino unificado, Davi, reino unificado, as 12 tribos compondo como se o Brasil tivesse apenas 12 estados, para dar um paralelo aí para se entender. Filho de Davi, Salomão, reino unificado. Agora, na mão do filho aí de Salomão é a corda estoura, que é onde vão ficar 10 tribos para um lado e 2 para o outro. As 2 tribos que ficam à parte, Judá e Benjamim, e as outras 10 ficam para um lado, que é onde vai gerar então o reino dividido. Por quê? Porque depois nós vamos ter mais detalhamento, mais aprofundamento, mas entenda você que acaba sendo que num contexto aí de tarifa, imposto, cobra de mais, cobra de menos, alguns optam por virar a mesa, se um rei é esse, estou fora, eu não aguento mais pagar imposto para um rei bandido desse, Deus me livre, eu estou fora. Tanto que a Bíblia vai usar essa expressão, depois nós vamos chegar aqui, que herança nós temos com a casa de Davi? Seria como eu dizer, com o presidente XYZ, um presidente desse, com um presidente desse, eu estou fora. E aí acaba sendo que essas 10 tribos se rebelam, e vão ficar 2 tribos, então, que é Judá e Benjamim, que é onde vai gerar depois a ideia do reino de Israel, com essas 10 tribos, e o reino de Judá, que é a tribo de Judá e Benjamim. Israel vai cair em 722 a.C., na mão do Império da Assíria. E em 586 a.C., um pouco mais perto da chegada do Senhor Jesus, aí agora é o reino do sul. O reino do norte é chamado de reino de Israel, e a capital é Samaria. O reino do sul, que é o reino de Judá, a capital é Jerusalém. De novo, 722, o reino do norte cai primeiro na mão do Império da Assíria. O próprio eixo de poder no mundo muda. Entre a queda do reino de Israel, o reino do norte e do reino do sul, quem dava as cartas no mundo era o Império da Assíria, que depois vai tombar e vai ascender o Império Babilônico, com Nabucodonosor. Nabucodonosor vai cercar, inclusive, Jerusalém por 1 ano e meio, até invadir, que é quando tem a primeira destruição do templo. E aí, para que vocês entendam como que era a dinâmica e como que isso reflete, igual o Walter falava também lá na frente, eventos lá de trás respingam até hoje,
A Assíria, quando o povo era dominado, o Império Assírio tinha mania de pegar e fazer isso daqui, como efeito do conquistador. Tá, então, por exemplo, ó, imagina que eu vim de um outro país, tomei conta aqui do Brasil, então eu pego gente do Mato Grosso do Sul, levo para o Rio de Janeiro, levo gente do Rio de Janeiro, levo para Manaus, para Amazonas, pego gente do Amazonas, põe no Rio Grande do Sul, gente do Rio Grande do Sul eu ponho na Bahia, gente da Bahia eu ponho no Mato Grosso, gente do Mato Grosso eu ponho no Paraná, do Paraná eu ponho em Goiás, por quê? Para diluir o senso de unidade nacional. Eu estou esmigalhando, estou pulverizando o senso de identidade própria, para diminuir a chance do motim, do povo se organizar, se rebelar e tentar dar um golpe em cima de mim. Estão entendendo isso? E isso é a conquista do Reino do Norte. A Síria fazia isso. A Babilônia jogava diferente. Quando eles conquistavam um povo, ele falava, vocês têm a cultura de vocês, o gosto de vocês do Mato Grosso do Sul, quer tomar tereré, toma, quer comer chipa, come, faz o que vocês quiserem. Desde que vocês lembrem quem manda aqui, e não invente de botar as manguinhas de fora, porque senão você vai ver o que é bom, faça o que vocês quiserem. Tirava um ou outro que eles achavam como melhores cabeças, os top a gente leva para a Babilônia, que é o que acontece depois com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Agora, o resto, vocês tocam a vidinha de vocês quiserem, eu estou pouco me lixando, desde que vocês lembrem quem que manda. Ok? Por isso, inclusive, lá na frente, na época do Senhor Jesus, isso vai refletir muita da coisa da rixa dos samaritanos com os judeus. Porque os samaritanos eram considerados povos impuros, povos miscigenados, mesclados. E embora o povo judeu também ficou debaixo de jugo, ficou debaixo de domínio, mas foi preservado de forma mais pura as tradições. Era um povo assim, digamos, uma coisa é ter sul-mato-grossense misturado com gente tudo quanto é canto do Brasil. E aí você tem uma diluição do senso da cultura. E outra coisa, você tem o Mato Grosso do Sul sendo dominado por um outro povo, mas o senso da unidade permanece, a tradição continua. Entende? É diferente de uma coisa para outra, como que isso resplandece? Por isso que Jesus vai quebrar os paradigmas lá na frente, por exemplo, quando ele conversa com a mulher samaritana no posto. Jesus vai estourando um por um de um monte de paradigma. Primeiro que conversando com a mulher. Segundo, perto do meio-dia. E terceiro, ainda era samaritana. Para você ver que como que Jesus não faz acepção de pessoas. Ok? Voltando para cá. Então, dessas tribos todas, a tribo de Judá foi a que prosperou mais, independente do reino unificado ou já do reino dividido. Por isso que depois a ideia do que nós chamamos de Israel hoje, ele é um senso direto, por herança. Quando eu digo mais, não mais no sentido de que quem nasceu no estado A ou no estado B é mais brasileiro que o outro, não é isso. Mas eu digo que o senso da cultura, a questão dos aspectos, as tradições, se preservou com um modo mais enfático aqui. Tudo bem? Estão entendendo? Quando ele fala assim, nós somos judeus por adoção. Lembra que quando Jesus lá na frente estava fazendo o ministério dele, ele fala que a salvação vem dos judeus? Por quê? Porque ele foi nascido na tribo de Judá. Por isso falava que a salvação vem dos judeus. Quando ele está falando disso é no sentido de que, da onde veio o nascimento do Salvador, né? Até por nascimento ele nasceu em Belém. Ok? Tudo bem? Dúvidas até aí? Tá rápido? Tá claro? Tá tudo bem? Então tá bom. Então, dentro disso daqui, na realidade, o que nós estamos discutindo? Daqui a pouquinho a gente faz uma pausa, tá? Para vocês darem uma descansada. A ideia de que quando a gente fala hebreu, israelita e judeu, nós estamos falando do mesmo povo escolhido por Deus. É só uma questão de tempo e local, e momento onde as coisas se dão. A ideia de hebreu, descendente de Éber, descendente de Sem, o primogênito de Noé. Quando a gente fala de israelita, por conta do novo nome que Jacó herdou, após a luta com o anjo. E judeu, mais à frente ainda, por descendência da tribo de Judá. Ok? Todos eles se remontam à ideia do quê? Do povo escolhido por Deus. Apenas estamos falando em um dado grupo de indivíduos, a ideia da descendência, em momentos, ou seja, em épocas distintas. Ok?